E aí, vamos aproveitar então o caminho para poder responder aí as suas dúvidas, as dúvidas que são enviadas, seja dentro das nossas plataformas de curso, enviado nas nossas redes sociais ou mesmo colocado aqui nos comentários dos vídeos do YouTube, seja onde for. Vamos pegando as suas perguntas e vamos aproveitando aí o caminho do dia a dia para poder responder. Então vamos lá. A primeira pergunta que eu tenho aqui é sobre o TOPS Vision, tá? Para quem não lembra o que é o TOPS Vision, já vou explicar o que é. E a pergunta é se o TOPS Vision ele é moldado para enviar como referência do laboratório ou se remove ele do dente e envia para o laboratório para que seja usado como referência para o encerramento. Então vamos lembrar primeiro o que é o TOPS Vision. O TOPS Vision é quando você define se você vai ou não recuperar, se o teu paciente necessita ou não recuperar a dimensão vertical e o quanto vai restabelecer essa dimensão, você vai precisar definir a posição ideal, né, dessa tua reabilitação, ou mesmo se for um tratamento estético ali de menos dentes, você tem que definir o comprimento, o tamanho ideal desse dente para dar referência para o técnico fazer o seu enceramento. E esse processo que a gente vai chamar, e nesse processo a gente vai fazer um dentinho que pode, sobre o dente do paciente. Para isso você pode usar um dente de estoque ou você pode fazer com resina composta, e esse dentinho que você vai fazer sobre esse dente do paciente é o que nós chamamos de TOPS Vision. Então a gente costuma fazer um dente superior e um dente inferior, né? Geralmente, por exemplo, o 11 e o 41 ou 21 com 31, para poder ter o contato entre eles, a referência, para poder saber, para não só dar essa referência de posição, tamanho, volume desse dente para o laboratório, mas também para poder mostrar ali que você mesmo, às vezes tendo grande recuperação de dimensão, é possível conseguir aquele contato anterior tão necessário para você conseguir uma oclusão funcional, tá bom? Uma DVO, uma oclusão funcional. Então vamos lá. Quando eu faço esse dente, tá? O que é o ideal? Eu enviar esse dentinho para o laboratório ou eu fazer a moldagem para mandar isso para o laboratório? Lembrando que isso vai servir de referência para o enceramento. Então, assim, o que a gente prefere fazer é sacar esse dentinho, seja ele um dentinho de estoque ou feito com resina composta, porque ele é feito sem adesão, tá? Sacar ele do dente do paciente, né? E enviar isso para o laboratório. Mas para que você faça isso, você precisa ter ele estável. Você precisa, assim que você tirou ele ali do dente do teu paciente, você tem que conseguir colocar ele na posição correta e tirar e colocar sempre na mesma posição, para ter certeza de que quando tiver com o técnico lá e o modelo de gesso, ele consiga colocar exatamente na mesma posição para fazer o enceramento. Para isso, para dar essa estabilidade, muitas vezes a gente coloca uma extensão por palatina desse dentinho para poder servir como um stop ali e prender, e com isso a gente tem essa referência mais estável, tá bom? Se você não conseguir essa referência estável, se esse dentinho fica às vezes um pouquinho solto e tal, e você não consegue estabilizar ele em posição, aí você, por exemplo, com um pinguinho de resina flow, sem adesão mesmo, vai lá e prende esse dente um pouquinho mais forte sobre o dente do paciente e então faz uma moldagem, tá bom? Tranquilo, fazer a moldagem, pode fazer com um material até de menor qualidade, não precisa ser com silicone de adição, até porque você vai ter também a moldagem com silicone de adição para fazer o enceramento, mas esse com só uma referência pode ter até um outro tipo de material ali mais simples, tá? Mas prefira sempre que possível enviar o dente e não a moldagem, beleza? Vamos aproveitar aqui agora a parada do sinaleiro para ver a próxima pergunta. E a próxima pergunta é se o Zeta Labor, o silicone de condensação laboratorial, no caso, né, se ele precisa ser manipulado com luvas sem látex, né, os luvas normais que a gente tem com látex, né, ou se você tem que utilizar você pode ser uma luva de látex ou você tem que ser alguma luva especial. Então, assim, ó, o silicone de adição, ele tem uma interferência no seu processo de polarização ao contato com látex, então não dá para utilizar. Agora, no caso do silicone de condensação, não tem esse problema, mesmo o de laboratório Zeta Labor. Mas quando você manipula ele,
com uma luva de látex, você pode perceber que ele gruda um pouco na luva. É ruim de você fazer ali uma boa manipulação, porque ela fica meio grudenta na luva de látex. Se você utilizar uma luva de nitrilo, já é muito mais fácil você manipular. Por exemplo, quando você termina a manipulação, você fica sem nenhum resíduo desse material na sua luva de nitrilo, diferente do que acontece com o de látex. Então assim, você pode usar de látex, pode ter pó, não tem problema, mas se você utilizar a de nitrilo, é muito mais fácil, muito mais prático, e você também não suja toda a tua luva com esse material de moldagem. Vamos ver a próxima pergunta que a gente tem aqui. No caso que o dente está vestibularizado, os dentes, por exemplo, nos dentes inferiores, com muito volume, esses dentes, para poder dar um suporte labial e dar o contato com o dente de cima. Esse dente não fica muito volumoso e o paciente acaba estranhando. Então, assim, muitas vezes quando a gente reabilita esse paciente, e esse paciente ou está em classe 1 ou já é um pouco de classe 2, sempre quando você está restabelecendo a dimensão vertical, essa mandíbula sempre vem um pouco mais para trás, além de mais para baixo, vem um pouco mais para trás em relação à maxila, tá bom? Então isso vai criar um overjet um pouco maior, e muitas vezes esse overjet ele consegue ser muito bem fechado, né, com uma nova relação entre os dentes superiores e inferiores no momento que você aumenta um pouco o volume, além do comprimento desse volume desse dente inferior. E acontece muitas vezes a gente aumentar assim, uma boa quantidade desse volume desse dente. E é normal, até tem uma outra pergunta que eu já vou respondendo nesse mesmo assunto, é basicamente a mesma pergunta. É normal você ter uma discrepância, tá? Uma discrepância é normal as pessoas acharem que esse volume que você está aumentando vai causar desconforto no paciente. Tem muita gente que pensa isso, mas eles esquecem de um pequeno detalhe. Quando você está fazendo esse tratamento, esse trabalho de aumentar esse volume, você nunca está aumentando só o volume, você também está aumentando esse comprimento do dente, está deixando ele mais longo. Então, o que vai acontecer? Você vai mudar a posição dessa borda incisal. Então, antes essa borda incisal ela estava numa posição e agora ela vai mais para cima, mais em direção ao oclusal e mais vestibular. A sua borda nova incisal, ela vai ficar na espessura ideal. Ela vai ter uma espessura ali compatível com o de um dente natural. E aonde estava a incisão antiga, ela vai aumentar de volume, realmente. Mas o paciente não vai perceber isso, porque ali agora virou o terço médio do dente, porque a incisal está lá para cima, mais para o oclusal. Então essa mudança de volume, ele não vai ser estranho ao paciente, bem pelo contrário, ele vai ser até mais confortável, porque o paciente vai ter muito mais conforto, porque agora esse dente mais longo e mais volumoso está mais adequado com a necessidade dele, não só do suporte labial inferior, que provavelmente já devia estar bem aquém, esse lábio não devia estar totalmente sem suporte, daí você consegue ver isso pela falta de volume dele, por exemplo, e também porque quando o paciente fecha a boca, ele está tendo um contato oclusal. Se esse volume ele crescesse para palatina, aí o paciente ia sentir e isso ia atrapalhar muito na dicção, tá? Agora, como é um volume que acontece por vestibular, aumentando o comprimento, e é como se você estivesse tirando o dente de uma posição e jogando para outra. Você vai transferir todos esses volumes dele do terço médio, tudo mais para o oclusal, incisal, tudo mais para o oclusal, tá? O dente no final ele vai ter uma espessura maior do que o dente original, mas como ele vai estar numa outra posição, ele vai ter volumes compatíveis de um terço para o outro e como um dente natural. Então o paciente não vai sentir nenhum desconforto. Pode ficar tranquilo, beleza? Então essas são as perguntas para hoje. Se tiver alguma pergunta mais aí, vocês sabem aonde colocar e a gente sempre no nosso caminho, a gente vai responder.